que meu filho tem atraso na fala? Talvez essa seja uma das dúvidas que tem te acompanhado nos últimos dias ou até nos últimos meses. E junto com esse questionamento de por que o filho está demorando mais para falar do que as outras crianças, muito provavelmente vem também um sentimento de angústia, de dúvida e às vezes até de culpa. E eu já quero te dizer uma coisa muito importante. Na grande maioria dos casos, o atraso na fala não vem de uma única causa. Ele é multifatorial. Ou seja, ele acontece da combinação de vários fatores. E entender isso e entender o que pode estar por trás do atraso na fala do seu filho te tira daquele lugar de, meu Deus, o que está acontecendo? E te coloca no lugar em que você deve estar, que é o lugar de o que eu posso fazer a partir de agora. E é neste lugar que eu quero te colocar neste vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Angélica, fonoaudióloga com mais de 15 anos de prática na conquista e evolução da fala daquelas crianças que não falam ou que falam pouco. E eu faço isso atendendo crianças sim, mas principalmente treinando famílias para a oferta em casa do estímulo que o filho precisa para evoluir. Quando falamos dos motivos do atraso da fala, um dos primeiros pontos que a gente precisa olhar são os fatores ambientais. E quando eu falo de ambiente, eu não estou falando de brinquedos, de escola ou de atividades específicas. Eu estou falando principalmente de interação. A realidade da maioria das famílias hoje é 1 ou 2 adultos com a criança, com pouquíssima rede de apoio, com pouco tempo, rotina puxada, e esse adulto precisa dar conta de casa, trabalho, da própria vida, do filho, sem ajuda, sem preparo, sem orientação. E assim a criança acaba tendo menos oportunidade de interação ao longo do dia. E isso não é falta de amor, falta de cuidado, isso é a realidade. Os tempos mudaram e nós precisamos que este preparo para o desenvolvimento da fala infantil também mude. A gente vive uma diminuição natural da convivência social. Antes a interação acontecia sem esforço, era algo comum, a criança só nascia e já estava inserida em um ambiente tremendamente rico em troca, em interação, em conversa, em convites para o desenvolvimento linguístico o tempo todo. Hoje não é mais assim. Muitas famílias estão isoladas e neste perfil do isolamento ninguém está preparando esses pais lá na gestação de como faz para, mesmo tendo menos convivência social natural, garantir que essa criança continue recebendo os estímulos que precisa para falar. Garantir que a interação com o filho seja intencional e adaptada a cada fase de desenvolvimento linguístico. Como isso não acontece, a família fica sem orientação, sem apoio, com a rotina cansativa. Muitas vezes nós temos uma casa silenciosa, onde muito pouco se conversa com a criança e acaba que a nossa companhia e muitas vezes a nossa babá eletrônica chamada tela é buscada, favorecendo ainda mais a redução da interação. E nós temos uma combinação perfeita que sim pode estar relacionada ao atraso na fala. Mas é lógico, além disso, nós também temos outros fatores e um importantíssimo aqui são todos aqueles relacionados à gestação e ao nascimento dessa criança. Já sabemos que as crianças prematuras têm uma tendência ao atraso na fala muito maior. Crianças que tiveram internação, que ficaram em UTI, que tiveram qualquer tipo de intercorrência, que precisaram de uma atenção, de um cuidado diferenciado, até de uma redução de alguns estímulos, de algumas experiências nesses primeiros meses de vida para garantir essa saúde física. Tudo isso pode também afetar esse desenvolvimento da fala, tanto no sentido de deixá-lo mais lento, de requerer que ele precise ser mais
intencional e de, no fim das contas, ocasionar um atraso nesse desenvolvimento. Além da questão da prematuridade, do nascimento, nós não podemos esquecer do funcionamento neural dessa criança. Isso é algo que nós não controlamos. Como é o padrão de desenvolvimento neural do teu filho? É uma criança que tem um funcionamento típico ou um funcionamento atípico? E quando eu falo aqui do atípico, eu não estou falando apenas do autismo. Nós sabemos que existem vários transtornos do neurodesenvolvimento que podem afetar a forma como a criança se relaciona com o meio, se relaciona com o mundo, com as pessoas ao redor dela e, consequentemente, a forma como ela desenvolve comunicação, linguagem e fala. Falando disso que a gente não controla, nós temos também os fatores genéticos. Sabe aquela conversa? Ah, não, mas é porque o pai falou tarde. Na minha família tem vários primos, tios que falaram tarde e que muitas vezes a gente pensa, não, tá tudo bem, falou tarde, mas falou. O fator genético é fundamental. Se eu já sei que essa criança tem um histórico familiar de atraso, eu sei que ela tem tendência a ter mais dificuldade para desenvolver essa habilidade. E aqui eu trago uma reflexão importante. Não falei aqui no nosso primeiro ponto, esse ponto ambiental, essa qualidade dos estímulos, o como o nosso padrão de convivência, de relacionamento humano mudou. Se o pai, o tio, você mesma aqui foi criança quantos anos atrás, em uma realidade muito mais sociável, muito mais rica linguisticamente falando, teve atraso, você imagina o impacto que isso pode se dar em uma criança que tem esse fator genético e que vive essa realidade de estímulo, de ambiente mais limitado em relação ao estímulo. E sempre que eu falo disso, de prematuridade, de fator genético, de funcionamento neural, eu gosto de lembrar que isso aqui a gente não controla. A gente sabe que a criança com essas alterações ou com essas características tem uma tendência ao atraso. E quando eu digo essa tendência, não espero que você ouça no sentido de então tá tudo bem, é só esperar que no tempo dele ele vai falar. Mas que você ouça no sentido de opa, já sei que as chances do meu filho ter dificuldade para desenvolver essa habilidade é grande. Então, eu compenso essa dificuldade com ajuste nos estímulos. Se falta aqui no fator genético, se falta aqui no histórico de prematuridade, no funcionamento neural, eu compenso isso dando a ela um estímulo mais intencional para promover esse desenvolvimento e dar a ela a oportunidade de se desenvolver bem nessa habilidade. E um último ponto aqui muito importante que precisa ser observado é a audição. A criança aprende a falar ouvindo, então qualquer dificuldade auditiva, mesmo que leve ou variável, como assim variável? Então não necessariamente aquela criança que tem uma perda auditiva permanente, mas aquela criança que teve muita dor de ouvido, fica muito gripada, aquela criança que às vezes tem alteração aqui nesse sistema respiratório, adenoide, amígdala, que todo esse funcionamento aqui está alterado. Isso pode, por exemplo, ocasionar otites de repetição que vão fazer com que ela tenha momentos em que ela escuta menos. E aí essa construção daquilo que ela ouve, com essa construção de vocabulário, essa construção de entendimento deste meio, isso fica falho e favorece ao atraso na fala. Bom, temos aqui vários fatores que não necessariamente acontecem de forma isolada, podem acontecer juntos e que afetam diretamente no desenvolvimento da fala. Entender isso aqui é importante por dois motivos. O primeiro, se você já tem um filho com atraso na fala, às vezes a gente busca, por que a gente sofre, fica naquele pensamento, será que é porque eu não estimulei? Você não tem 100% de controle sobre isso. Não existe uma chavinha que você pode ligar ou desligar e que vai determinar como vai ser o desenvolvimento da fala do seu filho. E principalmente, não é justo comparar, porque é muito mais fácil estimular uma criança que não tem dificuldade. A interação com ela flui, a comunicação acontece naturalmente. Já uma criança com atraso exige muito mais do adulto. Exige mais presença, mais intenção, mais direcionamento. Então não dá para olhar para uma outra criança e pensar, ela fala porque a mãe estimula mais. A mãe dela consegue estimular mais porque ela responde com mais facilidade.
E esse entendimento muda completamente a forma como a gente olha para nós como mãe. E agora, o nosso segundo ponto, e talvez o mais importante, é para você que está vendo esse vídeo e identifica alguns desses fatores na vida do seu filho. Isso aqui te dá a chance de agir. Tudo aquilo que é ambiental, que envolve interação, rotina, forma de estimular, isso está ao seu alcance. Aquilo que não está, genética, prematuridade, desenvolvimento, você não controla, mas você consegue compensar com um ambiente mais intencional, mais ajustado. Ou seja, você não controla tudo, não controla o desenvolvimento da fala, mas você pode fazer muito com aquilo que está nas suas mãos. E isso pode mudar completamente o caminho de desenvolvimento da fala do seu filho. Se você quer entender mais sobre isso, se você sente que teu filho poderia estar falando mais, ou se você simplesmente não sabe se está fazendo certo ou não, eu posso te ajudar. Eu tenho uma aula complementar totalmente gratuita, onde você vai entender mais sobre o que falamos aqui e vai entender mais sobre aquilo que a gente precisa observar em uma criança que está com atraso e como nós estimulamos uma criança com atraso na fala. Inclusive, te dou exemplos de mudanças de estímulo de acordo com as habilidades pré-requisito, que pode estar sendo a dificuldade do seu filho. Te mostro num livro como fazer. É simples, direto, feito para você aplicar hoje mesmo. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clica lá e assiste agora, porque quanto antes você começar, mais rápido você vai ouvir o seu filho falando.